ele esteve na vigília, que é uma vigília política, convocada pelo Flávio Bolsonaro, uma vigília política que tinha como fachada a religião. E estava lá o Ismael, e o Ismael fez uso da palavra e disse algumas verdades. Foi agredido. Que aqueles que abrem covas caiam nelas não mortos, porque não é isso que a gente deseja. A gente deseja que sejam julgados e condenados pelo mal que fizeram, como seu pai, que abriu 700 mil covas durante a pandemia. Na verdade, eu fui para fazer uma galhofa ali, fazer uma piadinha sobre a vigília, né? Tinha pouca gente ali, cerca de 200 pessoas. Eu ia gravar um videozinho fazendo a brincadeira e ir embora. Mas aí eu fui ouvindo o que o povo estava falando durante as orações, durante as reflexões bíblicas, ali usando os versículos, e eu confesso que fui ficando bem bravo mesmo. E aí eu falei, quer saber, eu vou pedir a palavra nesse negócio. E aí eu fui e falei com um rapaz da segurança, aí o rapaz falou assim, ó, mandou mensagem para alguém, estava dizendo, ó, vai ali e fala com o Flávio Bolsonaro. E aí eu fui até o Flávio, consegui chegar até ele, falei, ó, me apresentei e tal, falei, posso deixar uma reflexão bíblica e tal? Aí ele acenou com a cabeça assim, e aí, enquanto isso, o pastor que estava trazendo a mensagem da noite estava falando, o pastor Pedro, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que é Pedro. E aí ele, após o pastor terminar a reflexão, ele chama um outro pastor para falar, e o pastor não estava presente, tinha faltado. Então ficou um buraco na programação ali, e aí ele me chama. Ele vem trazer a reflexão e tal. E aí é quando eu leio Eclesiastes 10, do versículo 1 ao versículo 8, e aí esse texto foi pensado, porque eu sabia que eles ouviriam e achariam que eu estava falando do Lula, porque fala do governo antitouro ali e tal. E aí no versículo 8 fala que quem abre covas será lançado nelas. Aí eu trago a reflexão, dizendo, a gente não quer que caia morto, mas a gente quer que seja julgado pelo processo legal e responda pelos seus crimes, como seu pai, que abriu 700 mil covas durante a pandemia. E aí eles ainda ficam meio atordoados, né? Então eu continuo falando, eu digo, e todos os aliados que colaboraram com isso, trouxeram essa horda do mal contra o nosso Estado, aí é a hora que eles me interrompem, e aí, enfim, aí começam as violências, e foi isso, assim, foi meio inusitado, não foi algo coordenado, não foi algo planejado, mas que, aí eu não sei se foi coincidência ou providência, mas aí eu fui encaixado na programação ali por conta da falta de um outro pastor. Não era para você falar, então, depois você fez o pedido, claro, você não é do grupo deles, mas você se apresentou como já. Quando você ouviu, é isso que você falou, você ouviu que estavam, na verdade, manipulando, né, usando a palavra de Deus com finalidade política. Você lembra o que é que te tocou? Exatamente que você ficou indignado e falou, não, eu vou ter que falar. Foram vários, na verdade, né? Mas principalmente a hora que o pastor estava pregando, leu Isaías 58, assim, aquilo me bateu doido, porque é um texto que fala de justiça, gente. Assim, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eles estão usando um texto que ensina pra gente sobre justiça para defender alguém que foi condenado justamente, e eu digo que ainda há pouco, porque ele não foi condenado pelas 700 mil mortes, ele foi condenado pelo atentado contra o Estado de Direito, que é justo, eu acho que a condenação é justa, mas ainda falta. E aí, acho que a fala naquele momento foi importante nesse sentido, falou, ainda falta. Ele abriu 700 mil covas junto com toda essa horda do mal que vocês compõem, e vocês ainda não foram responsabilizados por isso, então a gente vai responsabilizar. E você, esse texto que você leu, que é Eclesiastes, você disse, capítulo 10, é isso? Capítulo 10, isso. Mas você sabia, você conhecia isso? Porque a Bíblia é um livro muito extenso, entendeu? E não é algo comum, entendeu? Esse texto não é comum. É isso, né? Muitos anos de igreja, a teologia, enfim, me fez também, embora o Antigo Testamento não seja a minha especialidade na teologia, mas é isso, já preguei incontáveis vezes, então alguns textos a gente acaba gravando, né? E esse era um deles, vou utilizar o texto de Eclesiastes, porque eu sei que eles não vão entender de cara, então eu vou conseguir apresentar o texto e depois dar um punch, né? Depois colocar, dizendo, fazer toda a reflexão, que ele fala assim, estou falando do seu pai. E aí consegui, deu certo. E você fala, você não gagueja, você não mostra, pelo menos olhando o vídeo, você não mostra que está com medo. Como é que foi isso? De onde você tirou essa coragem? Porque eram muitas pessoas ali. Assim, medo a gente tem, mas não usa, né? A gente... eu confesso que eu estava com medo, mas o momento que eu mais senti medo foi depois que eu falei do seu pai e eu pude continuar a fala. Eu confesso que me deu uma apreensão nesse momento, que eu falei, cara, esses caras não estão deixando eu falar para depois eles não deixarem eu sair daqui. Eles vão me cercar, eu não vou conseguir sair. Mas, enfim, graças a Deus. E aqui eu vou ser justo e agradecer ao Flávio também, porque eu acho que eu só não apanhei ele no miolo porque ele pediu que não. Ele falou, não, gente, deixa ele ir. Aí eu consegui sair do miolo, as agressões começam só depois. Mas foi isso, assim, com medo eu tava, gente, assim, eu tava com muito medo. Mas como eu já tava lá, já tava com a fala, não, agora é a gente seguir, porque são 700 mil famílias que estão comigo aqui. Tem muito mais comigo do que contra mim aqui.
Esse foi o momento que eu fui derrubado, um homem tentou me dar um chute no rosto, eu consigo proteger o rosto nessa parte, assim, então ele não me acerta, mas logo após essa tentativa de chute, a polícia conseguiu chegar e dispersar com um spray de pimenta. Então, nesse ponto, a polícia até agiu rápido, assim, a coça foi pouca. Aqui foi aquele primeiro momento, aqui é o spray, né? Isso. Uma fumaça aqui, é isso, né? Isso, essa fumaça aí que tá aparecendo é o spray. Você depois que se levantou e deu entrevista, porque você, quando vai entrevista, você fala alguma coisa do olho. Foi depois daí. Perfeito. Olha, aqui que horas? Foi antes, né? Isso foi antes da queda. Esse rapaz atrás, ele tenta me dar um soco. Essa parte eu tinha acabado de desviar a mão dele. Tanto que minha mão tá bem encostada nele, assim. E aí ele volta com a mão e me acerta nas costas, mas, assim, foi um golpe não muito forte, então não me machucou. Aqui você tá levando no estômago, né? O chute. Esse moço, ele depois eu vi no vídeo, né? Ele cobre o rosto, só que o vídeo pega ele antes de cobrir o rosto. Exato. Então saiba que você será identificado e vai entrar no processo. Eu consigo evitar o chute dele e enfim, empurro ele e tal, consigo me desvencilhar desse ataque. E sigo caminhando. Eu estava só caminhando. Se ver o vídeo completo, eu saio caminhando, assim, lógico, sem recuar, porque eu acho que isso faz com que eles cresçam. Só tem um momento que eu dou uma acelerada, porque eu estava tentando chegar na viatura. E aí eles fecham a viatura. É um momento que eu dou uma corrida, assim, para tentar chegar na outra saída. E aí eu agradeço muito a imprensa, porque a imprensa me cercou em um lado para tirar fotos, filmar e tal, mas impediu que outra parte do grupo chegasse. Então, com um lado a imprensa estava me cobrindo, do outro lado eu consegui me defender minimamente ali até ser derrubado. Certo, aqui por outro ângulo, né? A mesma pessoa, patriota, escrito, é isso? Patriota. Então, olha, aqui são algumas imagens que vocês viram, a coragem, na verdade, né? Isso mostra. E aí ele foi uma agressão pesada, não é, do chute. Agora, o que eu pergunto para você é o seguinte: e o que você fez na sequência? Você falou em processo. O que é? Ao sair de lá, a polícia me levou até a delegacia, fui de viatura até a delegacia para prestar ocorrência. Fiz o registro lá de lesão corporal e tentativa de linchamento. Aí, de lá da delegacia, fui até o Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito. Eu tive poucas escoriações, assim, não foi nada muito grave, graças a Deus. Mas é isso, o processo vai seguir. Agora é a parte de identificação dos agressores. Eu tenho, se não me engano, 6 meses para identificar e anexar ao processo. E é isso que eu estou fazendo nesse momento. Você foi sozinho para a delegacia, sem advogado? Sem advogado. Porque a polícia me encaminhou e tal, lá eu conversei com o delegado, na verdade com o agente, né, que me atendeu, e aí naquele momento eu estava sem advogado, embora, enfim, já esteja com suporte, enfim, o movimento está me dando todo o suporte necessário.